Portanto, não é ficar orando, pedindo para que Ele satisfaça a minha vontade. A oração correta é: Senhor, como eu satisfaço a sua vontade? Vamos continuar. Vamos abrir na carta de Paulo aos Filipenses. Nós temos feito uma série em cima da carta de Paulo aos Filipenses, então nós vamos continuar seguindo. Hoje, versículo 12 ao 18. Filipenses 1, do 12 ao 18. Vamos ler, em seguida nós vamos orar. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda mais. Senhor amado, diante de nós está a Tua palavra. Palavra esta que é tratada nela mesma como espada, como martelo. E por muitas vezes, Pai, nossos corações se tornam duros como pedra. E nesse momento, Pai, nada melhor que o martelo da Sua palavra, para que possa martelar nos nossos corações e fazer, Pai, com que Ele quebre diante de Ti. Ajuda-nos, Pai, a ter ouvidos para ouvir, assim como Jesus clamou aquele povo naquela época: quem tem ouvidos ouça. Que os nossos corações, Pai, possam estar abertos, que nessa noite, ó Pai, não haja espaço para desculpa, justificativa, que não haja espaço, ó Deus, para ficarmos murmurando, pensando em nós. Porque, Senhor, o Evangelho não é sobre nós, é sobre Cristo. Por favor, ó Deus, atua em nossos corações. Trata-nos, Deus, e que possamos cada vez mais nos parecer com Jesus Cristo. Que possamos, Pai, crescer conforme a imagem e a semelhança dele. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por cada um presente aqui, Senhor. Faça a sua obra. Fala no coração de cada um, Pai, por meio da sua palavra, através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Esse é o título dessa pregação. Não é sobre você, é sobre Cristo. Muito do evangelho, entre aspas, que tem se pregado por aí é o oposto. Não é sobre Cristo, é sobre você. Mas quando nós vamos ler os evangelhos, ler as escrituras, nós vamos ver claramente que não é sobre nós, é sobre Cristo. O evangelho está ali rodeado e no centro do evangelho é Cristo. Não somos nós. Tudo foi feito por Ele e para Ele. O mundo não foi feito para você. As coisas que existem não foi feito para você. Foi feito para Cristo e por causa de Cristo. Então tira o cavalinho da chuva, abaixa um pouco o ego, desempina o nariz, porque nada foi feito para você. Foi feito para Cristo. O Evangelho, quem está no centro, é Cristo. Nós somos os seus servos. Ele não é o nosso servo. Ele não é o nosso escravo.
Nós somos escravos e servos de Cristo. E ponto. Ele veio a esse mundo para servir, entregou a sua vida por nós. Neste momento, Cristo está como Rei, à destra de Deus, e cada um de nós somos seus servos, seus súditos, seus escravos. Portanto, não é ficar orando, pedindo para que Ele satisfaça a minha vontade. A oração correta é: Senhor, como eu satisfaço a sua vontade? Como eu faço para lhe agradar, não o Senhor me agradar? Essa é a oração correta que o cristão deveria fazer. O problema de hoje é que o humanismo, enfim, todas essas coisas têm entrado e têm deturpado o Evangelho de Cristo. Como foi dito pelo irmão, há muitas vozes hoje. E essas vozes que têm se misturado com o Evangelho têm deturpado a verdadeira mensagem de Cristo. Muitos têm apostatado da fé sem saber. Muitos têm crido num Deus falso sem saber. Muitos têm confiado num Jesus falso sem saber, justamente porque falsas vozes estão sendo misturadas ao Evangelho. Parte do Evangelho tem sido pregado, porém heresias destruidoras e uma série de filosofias e ideias têm sido misturadas a esse Evangelho, o qual tem deturpado o coração do homem. E é por isso que você olha muitas vezes e você se escandaliza com algumas coisas. Mas a pessoa diz: não, eu sou servo de Cristo. Não, eu sou servo de Deus. Não, Deus conhece o meu coração. Deus sabe. Mas você olha aquela situação e automaticamente você percebe que algo errado existe ali misturado no Evangelho. E aí vai pegar passagens interpretadas de forma errada, contextos que não estão corretos, para apoiar a sua ideia, porque tem crido num falso evangelho. E por muitas vezes as pessoas elas têm pensado, crido e buscado a Cristo por interesse próprio e não buscando os interesses de Cristo. Todo mundo que muitas vezes está no mundo fazendo o que não convém, presos a religiões e ideias erradas, estão querendo Cristo para satisfazer as suas vontades. Querendo Cristo para fazer com que Ele venha e Ele me dê o que eu quero. Cristo não faz isso. Por isso que há muitos que estão desmotivados, desanimados, tristes com Deus, porque estão achando que Deus vai fazer a vontade. Desculpa, não vai. Ele não vai fazer a sua vontade. A promessa, sim, é dar a você as suas necessidades, mas vontade, isso Ele nunca prometeu. Então, se você está seguindo o caminho de Cristo, pensando que Ele vai dar a você as suas vontades, uma hora ou outra, meu amigo, você vai desmotivar, porque isso não vai acontecer. Desculpa dizer, mas isso não vai acontecer. E Paulo aqui, ele fala, nesse texto que nós acabamos de ler, justamente sobre o Evangelho. O Evangelho que fez com que Paulo estivesse preso em Roma. O Evangelho de hoje vai prometer às pessoas bênçãos, conforto, luxo. Mas o Evangelho que Paulo pregava trazia a ele açoites, trazia a ele prisões, nudez, frio. Algo totalmente diferente dos dias de hoje. Ele não tinha medo, receio das consequências da pregação do Evangelho. Ele enfrentava o que tinha que enfrentar. Seja as bestas feras de Éfeso, seja os religiosos daquela época, sejam os falsos irmãos daquela época, não interessa. Era o Evangelho que tinha que ser pregado, ele pregava o Evangelho. No versículo 16 ele é bem claro quando ele diz, versículo 17, fui posto para a defesa do Evangelho. Quando se tratava de pregar o Evangelho e defender o Evangelho, Paulo estava lá de prontidão para fazer. Mas Paulo, os açoites, Paulo, as prisões, Paulo, a nudez, Paulo, as perseguições, Paulo, a rejeição. Fui posto para a defesa do Evangelho. Ponto.
E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar nessa mensagem. O primeiro ponto que eu coloquei é: para, meu irmão e para, minha irmã, de vitimismo na pregação, ou melhor, na vivência do cristianismo. Para de ficar se justificando, para de ficar ali choramingando das lutas, das dificuldades, dos problemas do Evangelho. Levanta a cabeça e enfrenta. Muitos no passado, como exemplo do apóstolo Paulo aqui, eles enfrentaram o que tinham que enfrentar. Não tinha vitimismo. Senhor, coitado de mim, Senhor. Puxa, eu sou tão dedicado. Senhor, eu tenho buscado tanto. O Senhor não tem preservado a minha vida. O Senhor não tem dado aquilo que eu quero. Senhor, não tinha isso, meu irmão. Não tinha isso. Ele enfrentava. Estava preso aqui. E a gente vai ver, e toda a guarda pretoriana soube o Evangelho. Ele estava preso no cárcere depois de açoites. Paulo e Silas estavam cantando na prisão. Então hoje nós vivemos um evangelho de vitimismo. Coitado de mim, eu não consigo. Coitado, meu Deus, me ajuda. Desculpa, nós somos muito fracos em relação a eles no passado. Nós temos muito mais do que eles tiveram. Comida, roupa, à vontade, carro, casa. Nós temos uma série de coisas que eles não tiveram. E eles deram mais. Foram além de nós. E estamos aí desculpando, justificando. E a realidade é essa, que quem é bom de desculpa não precisa ser bom em mais nada. Se você é bom de ficar dando desculpa, não, é porque você sabe como é que é, né, irmão? É por causa disso. Não, irmão, é porque você não precisa ser bom em mais nada, meu irmão. É só você se aperfeiçoar cada vez mais nas suas desculpas. Porque você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então ficar chorando, resmungando, murmurando, você continua com a mesma vida. Você já ouviu, exceto criança, chorar e ganhar alguma coisa? Criança sim, ela chora lá, ganha o leite, ela chora lá, tem a fralda trocada, chora lá, tem o banho. Agora, você, adulto, ficar chorando porque pessoas estão te rejeitando, chorando porque você tem que abrir mão de um trabalho por causa de Cristo, chorando por causa de determinadas decisões, pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. O irmão aqui tomou açoite, o irmão está preso no calabouço. E a gente está reclamando porque tem que comer frango todo dia. A gente tem que reclamando porque é arroz, feijão e ovo. Ele está no calabouço, sei lá se está comendo, meu irmão. Está passando frio e fome. E você está com lá 2 cobertas lá, poxa, reclamando porque hoje está fazendo muito frio. Aí sai o sol, reclamando que está muito calor. Ele aqui está preso na corrente, meu irmão, enferrujado lá para pegar tétano. E você de vacina de tétano. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, chora menos e começa a fazer mais. Chora menos e toma uma posição. Fica choramingando. Senhor, eu tenho que acordar cedo para orar. Eu tenho que dormir mais tarde, Senhor. Está difícil, irmão. Não dá para você não. Assume, não dá para você. Não dá para você. Você não consegue dormir mais tarde, acordar mais cedo? Assume. Assume. Não dá para você, não dá. Quer ver uma coisa interessante? Olha só. Você tem um trabalho. Mas presta atenção. Você tem um trabalho. Aí quem trabalha como autônomo aqui, pior ainda. Você tem um trabalho. Aí o cliente marcou lá mais cedo do que deveria. Geralmente você começa a trabalhar 8, mas o cliente marcou às 6. É um excelente serviço. Você marcou às 6, eu não vou perder esse trabalho. O que eu vou fazer? Vou acordar mais cedo. Então, às 6, então eu vou calcular aqui, vou acordar umas 4h30 para tomar meu café, tomar meu banho, me arrumar e ir lá nesse cliente. Mas, quando se trata de acordar mais cedo para as coisas de Deus, aí vem a preguiça. Aí vem a reclamação, aí vem a murmuração, aí vem a justificativa. Mas será que precisa de tudo isso? Não, meu irmão, para viver esse teu evangelho não precisa não. Para viver da forma que você está vivendo, realmente não precisa não, meu irmão. Mas se você quiser e dar um passo além e mais, de fato, irmão, precisa.
De fato, irmão, se você quer, como Paulo diz, imite a mim como eu imito a Cristo, de fato, irmão, levantar 4h30 não é nada. O cara que vivia pernoitado, acordado direto, no açoite, aí no trabalho, atrasou lá, não deu para finalizar, aí tem que ficar até mais tarde. Porque tem que finalizar, tem que entregar. Aí tá lá suando, mas entreguei, graças a Deus. Dá graças a Deus ainda, entreguei. Aí, quando tem que dormir mais tarde para as coisas de Deus, tô com muito sono, não tô conseguindo. Tá difícil para mim. Mas para trabalho, a gente se compromete. Para ganhar recurso, a gente toma uma decisão e vai lá. Não, eu marquei com o cliente, até testemunho, irmão. Eu marquei, eu tenho que ir, é verdade. Mas para as coisas de Deus não tem essa mesma decisão. Não pensa no testemunho nas coisas de Deus. Veja como é que nosso coração é enganoso. Veja como nós estamos na fé cristã. Veja em comparação. Se coloca o apóstolo Paulo, não vou nem falar Cristo, se coloca o apóstolo Paulo do nosso lado aqui, em comparação. Vamos lá. Comparação apóstolo Paulo e eu. Meu Deus. Meu Deus. Então, a realidade é essa. É que por muitas vezes nós somos fracos, por muitas vezes nós queremos ouvir conselhos de pessoas que não estão dispostas a entregar a sua vida por Cristo. Pessoas que têm palavras para desmotivar, pessoas que têm palavra para fazer a gente retroceder, pessoas que têm palavra para fazer a gente sentir medo. E essas pessoas não estão caminhando na mesma direção que nós. Não querem dedicação, não querem empenho, não querem zelo, não querem Deus. Mas aí às vezes a gente acaba ouvindo essas pessoas. Realmente, será que é assim? Será que realmente ele falou faz sentido? E você se desmotiva. Mas peraí, você está ouvindo pessoas que não estão na mesma caminhada e na mesma pegada que você? Você está dando ouvido a pessoas que não estão na mesma direção? Desculpa, não dá para você. Não dá. Não dá. Você tem que ouvir Cristo. Cristo fez? Fez. Então não é impossível. Cristo agiu? Agiu. Os discípulos fizeram? Fizeram. Irmão, então o caminho está aberto. É só fazer. É possível. Eles mostraram que dá para fazer. Quem é o fulano ciclano que diz que não dá? Se eles fizeram, irmão, como é que não dá? O problema é o meu coração e é o seu coração. O problema é que nós criamos as barreiras e as justificativas para dizer, não, realmente não dá. Eu não estou afim de fazer, eu não estou afim de ser, eu digo para o Robenaldo, não dá não, irmão, não vai não. Você vai acabar desanimando, irmão, porque eu não quero fazer. Eu não estou disposto. Mas se tiver alguém disposto a realmente se entregar e fazer, mostra para os demais que é possível. Mostra para os demais que é possível chegar aonde você está querendo chegar. Então, Paulo aqui está preso e você não vê em momento algum aqui Paulo se fazendo de vítima. Coitado de mim, meu Deus. Olha, eu saí do judaísmo, eu me esforcei, eu me entreguei. Olha como é que eu estou desanimado. Não tem essa com o apóstolo Paulo. Ele fez uma decisão lá atrás. Ele se comprometeu lá atrás. É no dia de sol, é no dia de chuva. Eu vou continuar sendo de Cristo. Eu vou continuar cumprindo a missão que foi dada a mim. No bom ou no ruim, isso vai ser cumprido. Até o fim, até a morte, até que me matem, eu vou continuar até o fim. Você quer ver uma coisa interessante? Rapidamente, abre comigo em Atos 9. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo, hein? Atos capítulo 9, versículo 20. Atos capítulo 9 é a conversão de Paulo. Você já sabe muito bem como foi, caiu do cavalo, Ananias, você já sabe, não vou entrar nisso. Versículo 20. E logo nas sinagogas, Saulo ainda, pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. Saulo estava indo pregando na sinagoga. Se converteu, está lá naquele ânimo, naquela dedicação. 21. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome
E para isso veio aqui, para levar presos aos principais sacerdotes. 22. Paulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Aí 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para o matar. Nos primeiros momentos de conversão, ali animado, querendo pregar o evangelho. Não, irmãos judeus, vem cá, eu tenho uma boa notícia para contar para vocês. Realmente eu persegui aquele caminho, mas eu vi que é verdade, e pregando e querendo ali mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Eles se reúnem para o matar. A história dele já começa assim, querendo, já quase matando ele para perder a vida. Aí, olha comigo o capítulo 22, que ele está narrando lá a trajetória dele, ainda em Atos. 22, versículo 17. Ele está contando a sua história. Versículo 16, invocando o nome do Senhor, ele é batizado. 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E aquele que me dizia: dá-te pressa e sai rapidamente de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu o lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Versículo 20. E quando o sangue de Estevão, teu testemunho, se derramava, também eu estava presente e consentia na morte. 21. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Isso é uma conversa de Saulo, de Paulo com Deus. Ele vai voltar para Jerusalém, achando que em Jerusalém ele vai ser um bom testemunho. Não, Senhor, eu perseguia em Jerusalém, eu maltratava em Jerusalém, agora eu vou dar bom testemunho em Jerusalém. Deus disse: não, esquece a tua gente, esquece a tua parentela, esquece os teus consanguíneos, esquece, eu vou te enviar para os gentios. Então aquilo que ele estava pensando que ia fazer, animado em fazer, o próprio Deus diz: não, vai. Está animado para pregar, está animado para fazer. E Deus diz: Paulo, pode parar. Jerusalém não. Não, mas Senhor, mas vai ser bom. Pensa. Um bom argumentador. Pensa, Senhor, como é que... Não. Vai para Jerusalém. Ou, melhor, vai para os gentios. Jerusalém não. Aí volta lá em Atos 9. Essa é a história dele contando. Atos capítulo 9. Versículo... Estou no 10, peraí. Atos 9, versículo... versículo 23, nós lemos: tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para o matar. E aí, versículo 24, mas suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar a vida. Versículo 25, Paulo vai embora. E aí no versículo 28, diz assim: e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Paulo está em Jerusalém. Lembra lá que ele está contando que queria ficar em Jerusalém? Aqui ele está falando, entrando e saindo de Jerusalém. Eu estou lá em Jerusalém. Falava ousadamente o nome do Senhor, mas procuravam matá-lo. Olha o 30. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Ou seja, ele foi embora para Tarso. Deus falou: eu não quero você em Jerusalém. Ele foi embora para Tarso. Aí olha o que acontece. Vê se acontecesse isso com você. Você ficaria animado ou desmotivado? Versículo 31. Paulo foi embora. Versículo 30. Versículo 31. Assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor. Depois que Paulo foi embora. Isso te animaria ou ia te desanimar? Fui embora, agora eles estão crescendo, estão multiplicando, estão melhorando, estão sendo edificados. Ou seja, quem era o problema? Eu. Porque depois de eu ter ido embora, a igreja começa a crescer, a florescer, a melhorar. Então, concluindo, o problema sou eu. Isso eu estou falando nos primeiros momentos
da conversão dele. A gente ainda está no capítulo 9. Capítulo 13, não vou ver tudo, porque aconteceu muita coisa na história do apóstolo Paulo. Aí está lá, segundo os estudos, entre o capítulo 10, que ele é esquecido lá em Tarso, capítulo 9 esquecido em Tarso. Lá do capítulo 13, passam-se 10 anos. 10 anos, parece perto da gente, capítulo 10 e 13, mas passam-se 10 anos e você não ouve falar do apóstolo Paulo. Está lá em Tarso. Está lá e lá. Aí no capítulo 13 diz assim, 2, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Na cultura grega daquela época, o primeiro nome significa, quando vem numa lista, o primeiro nome geralmente é o mais importante. E o segundo, geralmente, é o que vem acompanhante, é o segundo nome. Aqui aparece primeiro o nome de Barnabé, depois aparece o nome de Paulo. Lembra quando tinha aqueles times de futebol que tinha que escolher? Aí escolhiam sempre primeiro quem? Os melhores. E os piores iam sempre ficando para depois. Paulo aqui está em segundo lugar. Primeiro Barnabé e depois Saulo. O próprio Paulo, depois ele vai narrar mais à frente, teve um encontro com Cristo. O próprio Cristo ensinou a ele. Mas aqui, como o irmão falou, Deus queria ensinar algo para Paulo. Deus queria quebrar o orgulho de Paulo. Barnabé, depois Paulo. E aí, capítulo 14, lista, ele é apedrejado. Enfim, acontece, você sabe muito bem, acontece várias coisas na vida do apóstolo Paulo. Era para ele estar desmotivado ou era para ele estar animado? Era para ele estar corajoso, querendo cada vez mais Cristo, seguir a Cristo, ou era para ele estar reclamando, fazendo corpo mole? Qualquer um de nós, na metade da situação que Paulo estava enfrentando, a gente talvez já estaria entregando os pontos já. A gente já estaria pensando, Senhor, eu estou em pecado, Senhor, o que está acontecendo? Não é possível. A gente já estaria entregando os pontos. Paulo está passando por tudo isso aqui, e voltando lá para Filipenses, no versículo 18, ele está falando ainda de regozijo. Tem sentido isso? Falando de alegria, passando por tudo isso? É o fruto do Espírito. Alegria. Então veja, quantas vezes nós somos fracos na caminhada cristã. Quantas vezes ficamos reclamando à toa, de barriga cheia. Passando por pouca coisa que, se a gente estivesse contando para Paulo o que a gente passa na caminhada cristã, acho que ele estaria gargalhando da gente. Rapaz, se eu estivesse passando isso na minha época, rapaz, eu estaria voando. E a gente está reclamando de pouco, um pouco, barriga cheia. Não dá pra gente não. Assume. Ou nós tomamos uma posição, uma decisão na caminhada cristã, ou assume. Não dá. Para ser igual Paulo, não dá. Para ser igual Cristo, não dá. Não. Assume. Do que ficar falando, não dá. Dá para ser. Mas fica reclamando de pouca coisa, fazendo corpo mole. Assume logo. Não dá, irmão. Não dá. Não dá, irmão. Paulo aqui, versículo 12, não se faz de vítima. Assume. Só que qual é o grande detalhe? A gente vai ver o seguinte, versículo 12. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Para muitos, Paulo preso, acabou. Pegamos o homem, prendemos, os judeus estão lá comemorando. Acabou. Mas apesar de Paulo estar preso, o evangelho está solto. Não é porque Paulo está preso que significa que o evangelho não é mais pregado. O que eles se esqueceram é que eles prenderam quem? O apóstolo Paulo. E aqui no versículo 12, ele diz que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. Como que alguém preso
pode fazer com que o evangelho tenha maior proveito. Ele está solto, pregando o evangelho. E quando ele é preso, ele diz, agora sim, maior proveito. Como? Ele vai dizer, de maneira que as minhas prisões em Cristo, primeiro, foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Guarda pretoriana, naquela época, era como se fosse a elite da polícia lá do Império Romano. Era formado por cerca de quase 10.000 homens, a guarda pretoriana. E Paulo está dizendo o seguinte, foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Não foi por 5.000 homens só que o evangelho foi conhecido, 3.000 homens, 9.000, não. Os 10.000 homens que tinham lá, todos eles tiveram conhecimento do evangelho. Tanto que lá no capítulo 4, Paulo vai dizer o seguinte, versículo 22, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Olha onde ele entrou e olha o que ele fez. Dentro da casa de César, lá onde o César estava morando, ele entrou e converteu pessoas. O que era humanamente impossível. O que muitos cristãos tinham medo do Império Romano de entrar, assolar, Paulo estava lá dentro pregando e convertendo almas. Olha que coisa. Olha que coisa. Agora, se Paulo se faz de vítima, se Paulo fica chorando no calabouço, se Paulo fica resmungando no calabouço, os guardas teriam condições de ouvir o evangelho? E eu vejo um pobre coitado chorando. Ah, Paulo, lá chorando. Desiste, Paulo. Volta atrás, Paulo. Não, ele está lá, pregando, e almas estão se convertendo dentro da casa de César. O próprio inimigo declarado dos cristãos, Paulo está lá dentro, pregando e convertendo. Olha a força e a coragem desse homem. Isso é de inspirar, irmãos. Amém. Isso é de animar, irmãos. É de fazer a gente sair logo. É você sair daí correndo e sair pregando, meu irmão. É para ficar, irmão, é verdade. Não, irmão, é para você fazer alguma coisa. Alguém deu a vida pelo evangelho. Entrou em lugares que eram impossíveis alguém entrar. Converteu pessoas que todo mundo dizia, esse não. Ele entrou, falou, converteu e está lá. Preso. Está preso, hein? Ele está preso. E escrevendo cartas e animando os irmãos aqui fora. Orando por eles lá dentro. Prazer, apóstolo Paulo. É quem ele foi. E eu estou muito longe de ser como ele foi. Mas é possível chegar. Não significa que o fato de estar muito longe de eu ser como o apóstolo Paulo, ou você chegar à conclusão na sua vida, irmão, está muito longe de ser como o apóstolo Paulo, não significa que é impossível você ser como o apóstolo Paulo. A questão é que você ainda não tomou essa coragem e essa decisão de ser como o apóstolo Paulo na força do Senhor. Capítulo 1, versículo 13. Que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Não contente só com os 10.000, é muito pouco. Ele ainda vai pregar e anunciar em todos os lugares. Não satisfeito com isso, versículo 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões. Me explica isso. Como que você tem um irmão seu preso, o apóstolo Paulo lá animando os irmãos, visitando, escrevendo carta, levando o evangelho. Como que ele agora preso, a igreja está mais animada? Parece que a igreja estava querendo isso. Queremos a prisão do apóstolo Paulo, queremos silenciar. Ah, foi preso? Ah, então agora? Não. Mas o texto diz, olha o seguinte, e ousam falar a palavra mais confiadamente e agora sem temor. Paulo foi preso, está no calabouço. E agora eles não estão só falando a palavra, mas agora estão falando sem temor, como se dissesse, queremos isso também. Eu vou falar, eu vou ser preso, mas eu não estou nem aí. Eu quero ser preso mesmo pela causa do evangelho. Foi o que aconteceu. Agora, nós imaginamos que o fato de expormos as nossas dificuldades, os nossos problemas, vai abater os irmãos.
Achamos de eu compartilhar. Não, irmão, eu vou compartilhar com você o meu pecado aqui. Eu vou confessar. Não, mas eu não sei se eu vou confessar com ele, não, porque pode desanimar ele. Eu penso isso. Mas Paulo aqui compartilhou da prisão e os irmãos estão animados. Estão querendo mais. Parece que estão vendo ali um espetáculo. É isso mesmo. Queremos isso. Por quê? Ou como? Versículo 14. Primeiro. E muitos dos irmãos no Senhor. É o primeiro ponto. No Senhor. Tomando ânimo. Ou seja, a força, né, a energia que motivava, que transmitia era o Senhor. E em tudo na nossa vida. Da onde vem a coragem? Da onde que vem o ânimo? É o Senhor. Não é de nós, para que nós não venhamos a nos gloriarmos. Não, tá vendo? Eu sou forte, eu sei. Não. Provém do Senhor. Provém dele. E segundo, a forma como o apóstolo Paulo encarou a prisão. Quando ele entra na prisão, como nós falamos, ele não se faz de vítima. Ele prega e anuncia o evangelho. Ele tira de letra a prisão dele. E isso anima os irmãos. Você vê que o irmão está em dificuldade, mas o irmão está lutando, o irmão está vencendo, o irmão está prosperando no evangelho, e você fala, rapaz, como que pode isso? Eu quero isso também, irmão. Me conta aí, como é que faz isso? Como é que numa luta dessa, numa dificuldade dessa, você consegue fazer tudo isso? Me conta, porque eu... E os irmãos aqui tomando ânimo, e eles vão cada vez mais. Eu não quero demorar, porque o horário já está avançado. Versículo... Deixa eu pular logo para o último ponto. Versículo 15, 16 e 17. Agora Paulo vai fazer uma pregação para o pregador. Uma pregação para o pregador. Olha o que ele vai dizer. Verdade é o que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Paulo está falando para aqueles pregadores que têm a mensagem certa, mas a motivação errada. A mensagem certa, Cristo, conversão, mas qual é a motivação por trás daquela pregação? Não é pura, não é verdadeira, não é a conversão. É que a minha igreja enche. É a motivação de eu pregar o evangelho. É eu ir lá e arrancar pessoas lá do que eu chamo de denominação e encher a minha igreja. Essa é a motivação. Está pregando Cristo? Tô, mas a motivação está errada. Não deveria ser pregado Cristo por causa disso. Um conselho é, se qualquer um de nós aqui estiver pregando a Cristo por uma motivação errada, irmão, para. Porque Deus não se alegra com isso. Deus não está satisfeito com isso. Não está satisfeito que eu prego o evangelho, como ele vai dizer aqui, por inveja. Não, o irmão Daniel está pregando o evangelho. Não, tem que pregar também, porque ele está pregando, eu tenho que ir também. Felipe, para com isso. Isso não provém de Deus. Isso não é por mais que esteja fazendo algo bom, mas não é sadio aos olhos de Deus. Ah, irmão, mas vai ter resultado. Tudo bem, mas eu vou estar condenado. O próprio Paulo diz, esmurro meu corpo e torno ele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser condenado. Não pense pelo fato de você pregar, converter pessoas, que você não vai para o inferno, não. Você pode ir convertendo e pregando, dependendo da motivação que está por trás. Então é momento, Paulo está pregando aqui, é momento de nós olharmos e averiguarmos o nosso coração. Por que eu estou pregando para ele? Por que eu estou anunciando para ela? É um motivo puro, sincero, ou existe contenda? Por exemplo, no versículo 15, diz, a Cristo por inveja e contenda. Essa palavra no grego é competição. Eu estou pregando por competição. Eu quero pregar mais do que ele.
Eu quero converter mais do que ele. Tá vendo aí, irmãos? Aí, ó. Aprenda comigo. Vê como é que faz, irmão. Tá certo isso? Você acha, sinceramente, que tá certo um tipo de pregação como essa? Eu sair para pregar? Esquece. Esquece. Ai, irmão, mas tá tendo resultado. Naquele dia você vai ver. Naquele dia você vai ver o teu resultado. Correu, para no final ficar com o saco furado. Não receber nenhum galardão, não recebeu nada. Porque pregou com a motivação. Então, analisa o seu coração. Como você tem caminhado a fé cristã? Na sinceridade? Na verdade? Ou tem algum interesse por trás? Seja honesto, seja sincero. Depois, botar a cabeça no travesseiro, faz uma reflexão, analisa. Vem cá, realmente eu tenho feito por sinceridade? O que tem dentro do meu coração? Senhor, revela, Senhor, mostra. Se há alguma coisa errada, mostra, Senhor. Eu não quero estar enganado. Eu não quero fazer algo porque aparentemente é bom, mas por dentro está errado. E aí no versículo 18, isso aqui é uma aula. Versículo 18, ele diz, o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira com fingimento ou em verdade, eu me alegro. As pessoas estavam pregando por motivações erradas, por contenda, competição, vanglória e uma série de coisas. Mas Paulo está dizendo, mas peraí, Cristo está sendo pregado. Essas pessoas que estão pregando, elas vão se ver com Deus. Mas as pessoas que estão ouvindo, estão se convertendo, elas estão sendo salvas. Paulo não está pensando, mas eu estou pregando, eles estão construindo um fundamento, estão construindo um outro fundamento, eu estou pregando aqui, eles deveriam me respeitar. Não. Cristo está sendo pregado, irmão. As pessoas estão sendo alcançadas, irmão. Vai lá, prega lá, deixa eles pregarem, deixa eles falar, porque as pessoas estão sendo salvas. E esse é o objetivo do apóstolo Paulo. Veja, as pessoas serem salvas. Tem muita gente hoje que ele olha para a igreja vizinha, olha para a denominação vizinha, que está pregando Cristo. Estou falando aqui que não está pregando Cristo, não. Aqui prega Cristo, e aí começa a falar para o outro, mas tem que tomar cuidado, porque lá tem isso, lá tem aquilo. Mas lá, cuidado com aquilo ali. Isso não é pureza. Paulo aqui está puro, dizendo, não, contanto que Cristo seja pregado, eu estou alegre. Cristo está sendo pregado lá? Não, Cristo é pregado lá. Amém, irmão, glória a Deus. Deixa as pessoas irem lá e se converterem a Cristo. Não é eu que vou chegar agora e ficar falando com as pessoas para não irem lá, para não ouvir, porque na realidade eu não estou interessado que elas aceitem a Cristo. Eu estou interessado que elas venham para a minha igreja. Eu estou interessado que o meu local enche. Porque se o meu interesse é apenas Cristo, e lá está sendo pregado Cristo, vai lá, irmão, glória a Deus. É isso aí, continua firme. Vai lá, meu irmão. Agora, se eu começo a criar um monte, mas cuidado. Desconfie desse tipo de pessoa, que estão com segundas intenções. Não estão com uma intenção pura e sincera de que as pessoas aceitem a Cristo. Estão com segundas intenções de encherem o próprio lugar e terem seus nomes aplaudidos e ovacionados pelos homens. Como disse Jesus, já recebeu o seu próprio lugar. Bem, encerrando por aqui. Lutas, dificuldades, problemas, todo mundo passa. Isso aí, qualquer um de nós aqui tem lutas, problemas, dificuldades. Eu te pergunto, você vai ficar se fazendo de vítima? Ou você vai pegar o seu problema, ir a Deus em oração e perguntar, Senhor, como o apóstolo Paulo, nas prisões, nas lutas, teve o maior progresso do Evangelho, como que nos meus problemas e nas minhas dificuldades, eu também posso fazer que o Evangelho tenha mais progresso? Como? Me ensina, me ajuda. Ao invés de ficar no canto, choramingando, reclamando, murmurando, justificando, pensa, como, Senhor? Como eu posso, com o meu problema, com a minha dificuldade, animar os irmãos e ter mais progresso do Evangelho? Foi o exemplo que Paulo deixou. Vamos orar.